Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, dando uma passada aí nesses assuntos do dia, no que está acontecendo. E eu me deparei aqui com, deixa eu mostrar aqui para vocês, com várias matérias falando sobre o tal Hezbollah, que é um grupo terrorista do Líbano, mas ele atua também na Síria, ali no norte de Israel, né? E todos esses grupos são bancados, né, patrocinados pelo Irã. A gente não sabe também se tem apoio da Rússia, da KGB, do FSB, da China, a gente não sabe, do Iraque, do Iêmen. Cara, isso é o eixo do mal, né? E o Brasil tá lá juntinho, juntinho do eixo do mal. Cara, é bizarro, né? E essa preocupação de que o Hezbollah talvez estivesse mandando agentes para o Brasil. Não só para o Brasil, mas também para outros países aqui da América Latina, uma preocupação, tá? Em julho, esse mês agora de julho, hoje é dia 31 de julho de 2025, a gente está no meio desse imbróglio aí de tarifaço do Trump, 50% de tarifa no Brasil, alguns produtos foram retirados, lei Magnitsky pegando Alexandre de Moraes, e o Lula está com o gabinete do ódio dele lá reunido, o gabinete do Morango do Amor, né? Enquanto isso, países como algumas pessoas, né, em países como Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, preocupados com mensagens de que, no Twitter especialmente, de que aproximadamente 500 comandantes ou membros do Hezbollah estão vindo para a América Latina. Claro que é fácil, todo mundo entra, né? É uma bagunça, né? A América Latina é uma zona. Brasil, então, todo mundo entra aqui. Uma beleza, né? Inclusive, primeira-dama condenada, que a FAB vai buscar, né? Nicolás Maduro, que tem 25 milhões de dólares pela cabeça dele, é recebido no palácio pelo Mula, subindo a rampa, né? É isso, virou uma bagunça, né? Quem sabe Vladimir Putin não passa os últimos dias dele aqui na Bahia, lá com o Lula, né? Quem sabe? Bom, essas alegações, gente, é de uma fonte do canal saudita Al-Haddad, que teria obtido informações de fonte diplomática da América Latina, mas pode ser também uma fonte diplomática dos Estados Unidos, dizendo que o Hezbollah estaria enviando bem devagar esses ativos, né, esses agentes aí, para Colômbia, Equador, Brasil, né, Venezuela. Não se sabe para quê. Se é para ataque terrorista, ou se é para treinamento, o cara vem, treina, volta para lá, ou se ele está trazendo algo de lá para cá, armas, dinheiros, Bitcoin, não sei, né, o que o cara está planejando, se ele veio aqui para pegar algo e para levar de volta para lá, para combater, ainda tentando, né, essa guerra que não acaba nunca na faixa de Gaza, contra a Síria, contra o Líbano, né, o Hamas, o Hezbollah, o Iêmen e outros grupos terroristas como o PCC, que agora virou grupo terrorista, né, pela lei Magnitsky, né, americana, né? No entanto, essas postagens a gente tem que tomar cuidado, porque não é relatório oficial, né? São fontes de alguns jornalistas que dizem que existe uma preocupação com a vinda desses espiões ou membros do Hezbollah para cá. A gente sabe, né, que a gente ouvia o professor Olavo de Carvalho falar sobre a infiltração da KGB no Brasil desde a década de 1930, na época em que ainda era presidente, o ditador, né, o Getúlio Vargas, inclusive com uma aliança muito forte, né, com a Alemanha nazista, com o Stalin antes do desacordo com Hitler. E Getúlio era muito fascista, né? Getúlio era fascista, né? Ele adorava lá o Mussolini, aquela coisa fascistoide lá da Itália, que deu na Alemanha nazista. Então, existia na época esse eixo do mal, que era Japão, Itália, Alemanha e União Soviética, né? Depois é que Hitler traiu, assim como traiu também a Polônia e a Grã-Bretanha, né? Com o Chamberlain mostrando aquele papel, assinei com o Herr Hitler, assinamos um acordo de paz, de não invasão, de não agressão, tomou. E o Churchill falou, você vai se ferrar. Stalin também assinou acordos, né? Se ferrou também.
e foi invadido pela União Soviética. E eles sempre, pela Rússia, pela Alemanha. E eles sempre mandaram esses espiões para cá. A Alemanha, inclusive, né? A Alemanha mandou espiões, a KGB, professor Olavo de Carvalho falava. O Brasil e a América Latina inteira estão cheios de espiões da KGB. E o pessoal, professor terraplanista, terraplanista, Olavo de Carvalho. Tá lá, né? E é claro que essas entidades, como aqui é muito fácil de entrar, o cara fica vivendo aí tranquilamente, né? Tudo bem, não acontece nada com ninguém. E eles vão se armando, vão se preparando, vão treinando para voltar para os seus países de origem para fazer seus ataques terroristas na Europa ou lá mesmo de onde eles vieram, né? E ajudando também a treinar guerrilhas no Brasil, na Venezuela, né, no Equador, etc. Né? Bom, o que tem de histórico nisso daí, né, gente? A gente pode falar do Hezbollah com uma presença aqui na região da tríplice fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil. Isso já é conhecido, né? E o Hezbollah é acusado de operar em rede de financiamento para tráfico de droga, lavagem de dinheiro, atividades ilícitas, contrabando de droga, arma, tráfico de arma, né? E, é claro, por outro lado, também ajudando o PCC, o Comando Vermelho. Assim, existem fontes oficiais que dizem isso, existem investigações da polícia, do exército, inclusive com a participação do Mossad, que é a agência israelense de inteligência, né? Porque lá em 2023, gente, a Polícia Federal do Brasil, com o apoio do Mossad, que hoje é o serviço secreto mais icônico, né, do mundo, prendeu 3 pessoas que estavam suspeitas de fazer ataques terroristas aqui em sinagogas no Brasil. Tá? Um desses suspeitos ele foi preso no aeroporto de Guarulhos e ele estava chegando de Beirute, capital do Líbano. Né? As autoridades do Brasil confirmaram que esse cara, e não era só um, eram alguns suspeitos, né, tinham ligações com o Hezbollah. Tinham sim. Assim como ficam essas células também inativas, mas aguardando um gatilho para poder ativá-lo e o cara ir para o ataque, como aconteceu com esse rapaz agora que gritou Free Palestine e atirou em 5 pessoas em Nova York essa semana, né? O cara fica latente ali. Depois você vai ver as redes sociais do cara, ele tá lá elogiando a Al-Qaeda, elogiando o Hamas, né? Sai à rua, em plena luz do dia em Nova York, e atira nas pessoas, matando 5 pessoas. Né? Em 2018, a Polícia Federal do Brasil prendeu um cara chamado Assad Ahmad Barakat, libanês, acusado pelos Estados Unidos de ser um dos financiadores do Hezbollah. Né? Ele foi detido em Foz do Iguaçu, lá na Tríplice Fronteira, né? Com acusações de lavagem de dinheiro. Né? O ruim é que a gente vê essas matérias, depois a gente não sabe o que aconteceu com o cara. Porque se não há um jornalismo investigativo sempre correndo atrás dessa informação, de repente o cara está lá, aí o advogado tira o cara da cadeia e ele continua ativo cometendo crimes, né, pelo mundo. Em 2016, um ex-membro do Hezbollah chamado Fadi Hassan Nabah foi preso em São Paulo por tráfico de drogas e também por atividades ligadas ao terrorismo. Né? A situação atual, gente, concreta, hoje, 31 de julho, né, que existem, então, esses agentes ativos do Hezbollah chegando aqui na América Latina. Aí tem o envolvimento do Ministério da Justiça, da ABIN, que é o nosso serviço secreto, né? Polícia Federal, o FBI americano está sempre monitorando, a Interpol também. Então a preocupação é Argentina, Paraguai, Colômbia, Guatemala, Honduras, Brasil, né? Equador, é só país assim da América Latina, só porcaria, né, gente? E a gente fica assim imaginando se a gente tem realmente o poder, né, policial para agir contra essas entidades, né? Se nem dentro aqui do Brasil, por exemplo, em São Paulo, com o PCC, o primeiro comando da capital e outros, né, menores, e no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho e outros comandos menores de tráfico de drogas, de armas, etc., crimes e tudo, a gente consegue conter essa violência. Você imagina, né? Porque o Brasil hoje, pelo menos a capital de São Paulo e a capital do Rio,
a gente já vive meio que uma guerrilha urbana, né? É guerra. Uma guerrilha urbana, como acontece na faixa de Gaza, a mesma coisa. Só que aqui ninguém fala nada, né? Então, é isso aí, gente. Vamos ver o que a gente pode fazer, ficar de olhos abertos, né? Cobrar das nossas autoridades. Quando você vira alguma coisa suspeita num apartamento, gente entrando e saindo, uma coisa estranha, né? A gente tem que ficar de olho mesmo. Assim como é nos Estados Unidos, na Europa, que as pessoas já estão acostumadas, né, com o terrorismo e tendem a tomar atitudes, ligar para a polícia, fazer uma denúncia, mesmo que anônima, né? Para denunciar alguma movimentação estranha, cheiros estranhos de algum produto químico. A gente não sabe, né? Não há ataque terrorista como há na Europa e nos Estados Unidos aqui no Brasil, né, gente? Ou lá no Oriente Médio, né? Graças a Deus, mas de vez em quando acontece pontualmente nas escolas, né? Já aconteceram algumas, né? Inclusive aqui no Espírito Santo. Mas não é como na Europa, no metrô, um avião, num prédio, né? Essas coisas grandes assim, não. Ainda bem. Mas a gente tem que ficar de olho, porque a América Latina inteira, bolivariana, serve como quintal desses caras para treinamento de terroristas e guerrilhas, né? Valeu, pessoal. Vamos em frente, que atrás vem gente. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.